Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química Bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula daremos continuidade ao estudo sobre os processos de separação de misturas heterogêneas. Já vimos na aula anterior como separar misturas heterogêneas com uma fase líquida e uma fase sólida e como separar misturas heterogêneas formadas por fases líquidas. Nessa aula falaremos sobre os processos para separar misturas heterogêneas cujas fases são sólidas. Então, quando você tem um sólido misturado com outro sólido ou com outros sólidos de modo heterogêneo, nós vamos ver agora quais são os processos para fazer separação desse tipo de mistura. Vocês estão preparados? Mas antes, roda a vinheta! Então, para iniciar essa aula, nós vamos apresentar aqui 3 técnicas de separação de misturas heterogêneas formadas por sólidos. Como eu estou apresentando para vocês, primeiramente, essas técnicas, é importante lembrar que a gente vai fazer somente processos de separação de misturas formadas por 2 sólidos. Depois que você conhece as técnicas, a gente pode ampliar para misturas com 3, com 4 ou com mais sólidos ali de modo heterogêneo. Quando você for selecionar um método para separar uma mistura heterogênea de sólidos, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o que aconteceria com esse sólido se você adicionasse a eles um solvente? Normalmente a gente pensa no solvente água, pode ser outro solvente, normalmente é água. Então pensa comigo, se você tem uma mistura de 2 sólidos e você joga água, o que poderia acontecer aí? Concordam que 3 coisas podem acontecer? Primeira coisa, eu jogo água, os 2 sólidos são solúveis na água, então os 2 sólidos se dissolvem na água. Essa é uma primeira coisa que pode acontecer. Uma segunda coisa que pode acontecer, um sólido é solúvel na água, o outro não. Então ao jogar água, um sólido se dissolve, o outro não. É uma segunda possibilidade, concordam? E a terceira coisa que poderia acontecer é jogar água e nenhum sólido se dissolver. Então, dependendo do que acontece quando você adiciona água, você tem os 3 processos que eu quero mostrar aqui na aula para vocês. Então, vamos para a primeira técnica, que se chama dissolução fracionada. Nesse caso, então, falaremos de uma técnica para separar misturas heterogêneas, lembrando que estamos falando de mistura heterogêneas formada por fases sólidas. Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea sólido. Beleza? A técnica que eu disse que eu ia mostrar para vocês agora é a técnica conhecida como dissolução fracionada, beleza? Então aqui a gente tem a primeira técnica da aula, que a gente chama de dissolução fracionada. O que vem a ser uma dissolução fracionada quando eu utilizo a dissolução fracionada? Pelo próprio nome, já tem uma indicação de quando eu vou usar isso. Dissolução é dissolver. Fracionada é uma fração, uma parte da sua mistura. Então, a dissolução fracionada ela ocorre quando você adiciona um solvente à mistura sólida e só uma parte, só uma fração da sua mistura se dissolve. A outra fração, provavelmente por ser insolúvel no solvente, não se dissolve. Então a dissolução fracionada ela é usada quando um sólido se dissolve no solvente. O solvente normalmente é água, mas pode ser qualquer outro. E o outro sólido, né, não se dissolve. Lembrando que a gente está pensando primeiro numa mistura de 2 sólidos apenas. Mas se fosse uma mistura de 3, pelo menos um tem que dissolver. Tá certo? O que não pode é todo mundo se dissolver e nenhum se dissolver. Tem que pelo menos uma parte, uma fração da sua mistura se dissolver. Então vamos pensar numa mistura em que isso aconteça? Vamos pensar numa bem simples, lembrando que a gente está usando só exemplos do nosso cotidiano, sem se preocupar por enquanto com substâncias que estão fora da nossa realidade. Então vamos pensar numa mistura formada por NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, bem comum pra gente, a gente sabe, né, se é solúvel ou não na água, e vamos pensar na areia.
É lógico que do jeito que eu escrevi aqui, desenhei aqui, parece que elas estão separadinhas. Mas vamos supor que elas estão todas misturadas. É só uma forma de representar. Então aqui concordam comigo que eu tenho uma mistura heterogênea de sólidos? Heterogênea porque eu vejo uma fase branca, que é o sal, e vejo uma fase amarela, que é a areia. Então a cor mostra para mim que é heterogêneo, não é algo homogêneo. E nesse caso, um sólido se dissolve no solvente. Deixa eu só arrumar aqui. Um sólido se dissolve no solvente, que é o sal de cozinha, enquanto o outro não se dissolve, concordam? A areia não é solúvel na água. Então vamos fazer o quê? Vamos adicionar água, vamos adicionar o solvente. Então a primeira etapa da dissolução fracionada é você justamente adicionar o solvente. Por quê? Ao adicionar o solvente, o que vai acontecer com a sua mistura? Vamos analisar aqui. Joguei o solvente à água, jogo uma quantidade relativamente grande que seja suficiente para dissolver todo o NaCl. Se eu dissolvo todo o NaCl, eu vou ter a água, o NaCl está dissolvido, não está aparecendo mais, afinal ele se dissolveu na água, e eu tenho a areia lá no fundo do meu recipiente. Beleza? Então, ao adicionar água, eu tenho exatamente essa situação. Ficou uma mistura agora heterogênea formada por um líquido e um sólido. A gente estudou na nossa última aula. Quem não assistiu a última aula, volta aí. Justamente porque misturas heterogêneas de líquido com sólido, nessa forma que eu estou representando aqui, são separadas por filtração. Então, basta agora eu fazer uma filtração. Como que eu faço uma filtração? Pego o funilzinho, um papel de filtro é acoplado nesse funil e jogo a minha mistura dentro do papel de filtro. Quando eu jogo a minha mistura ali, o que vai acontecer? A água vai passar pelo papel de filtro, a água não está pura, é água com sal. Lembra que o sal está dissolvido, mas se ele está dissolvido, ele passa junto com a água. E quem vai ficar retido nesse filtro? A areia. A areia fica paradinha lá no filtro. Pronto, já separei a areia. Porém, agora eu tenho água misturada com sal de cozinha. Eu quero separar o sal da areia, então agora eu tenho que mandar essa água embora. Eu coloquei a água para iniciar o processo de dissolução fracionada. Agora eu tenho que retirar a água. Como que eu retiro a água? Simplesmente aquecendo a minha mistura até ela evaporar. Então agora eu esquento essa minha mistura e o que vai acontecer? A água vira vapor, eu não preciso da água, eu não quero recolher água, então não preciso fazer uma destilação, eu só evaporo. Eu evaporo essa água e o sal de cozinha ele fica retido, porque tem um ponto de ebulição muito elevado e um aquecimento não tão forte não vai ser suficiente para o sal de cozinha virar vapor também, né? Primeiro teria que derreter, inclusive. Então assim eu consigo separar um composto que se dissolve de um que não se dissolve na água. Todo esse processo se chama dissolução fracionada. Então uma dissolução fracionada é adicionar água, tudo bem? Ao adicionar água, uma das partes se dissolve, a outra não. Aquela que não se dissolve fica retida num filtro, a que se dissolve passa pelo filtro, depois eu evaporo o solvente. Temos aí a técnica de solução fracionada. Vamos para a segunda técnica, que é quando você joga um solvente e os dois se dissolvem nele. Bora lá! A segunda técnica se chama cristalização fracionada. O que é uma cristalização fracionada e quando eu a utilizo? Então, a cristalização fracionada ela é utilizada quando os dois sólidos se dissolvem, os dois sólidos que eu tenho na minha mistura heterogênea se dissolvem no solvente. Então, não dá para fazer uma dissolução fracionada porque os dois se dissolvem. Eu faço uma cristalização fracionada. Como que é realizada, então, uma cristalização fracionada? Vamos imaginar, então, que a gente tenha um recipiente e que nesse recipiente tenha cloreto de sódio, tudo bem? Então, vamos anotar aqui o NaCl. E vamos supor que tenha açúcar. Vou pintar de laranjado, o açúcar não é laranjado, mas só para a gente diferenciar os dois materiais. Não pensem que cloreto de sódio e açúcar é homogêneo. Se você mistura cloreto de sódio e açúcar, você consegue visualizar duas fases. Mesmo que os dois sejam branco, a intensidade do branco não é a mesma, o brilho não é a mesma, o tamanho das partículas, enfim, é possível você diferenciar. Então aqui eu tenho uma mistura
heterogênea de sólidos. E é uma mistura que, se eu jogo água, estamos pensando sempre no solvente universal, na água, o que acontece? Os dois se dissolvem. A gente sabe que tanto o sal de cozinha quanto o açúcar são solúveis na água, concordam? Então, ao adicionar água, eu vou adicionar uma certa quantidade de água que seja suficiente para dissolver os dois sólidos, tanto o sal de cozinha quanto o açúcar estão dissolvidos. Aí você fala para mim, vixe, agora ferrou, né? Porque agora eu coloquei água, além de tudo, tinha sal, açúcar, agora eu coloquei água, agora que fica mais difícil ainda de separar. Não fica. Como que eu faço agora para separar o sal e o açúcar, agora estão misturados com a água? Eu começo a realizar um aquecimento. Beleza? Não é um aquecimento tão intenso. Eu não quero secar a água, porque se eu seco a água, o sal e o açúcar vão ficar no fundo do recipiente e ainda corre o risco do açúcar queimar, é um composto orgânico, não é mesmo? Então eu vou esquentar essa minha mistura com bastante cautela. Qual é o objetivo de esquentar essa minha mistura? Eu quero começar a eliminar a água, mas não quero secar. Eu não quero que toda a água vá embora, mas eu quero que uma parte dessa água vá embora. Por que eu quero que só uma parte da água vá embora? Lembrando, que eu comecei a esquentar, uma parte da água começou a ir embora, diminuiu o seu volume, mas o sal e o açúcar continuam ali. Lembra que inicialmente eu joguei uma certa quantidade de água que foi suficiente para dissolver todo o sal e todo o açúcar? Se agora eu começo a retirar essa água, concordam comigo que depois de um tempo, a quantidade de água vai ser tão pequena que não vai ser mais suficiente para dissolver tanto o sal quanto o açúcar que estão lá? Vai chegar uma hora que essa solução vai saturar para um dos dois compostos. E aí, um dos dois compostos ele acaba cristalizando no fundo do recipiente. Olha que interessante. Primeiro você coloca água, depois você começa a retirar a água com bastante cuidado. Chega uma hora que não tem mais água para dissolver os dois sólidos, o sal e o açúcar. Um deles desce para o fundo do recipiente. Quem vai descer para o fundo do recipiente? O açúcar, ele é um composto que apresenta uma certa solubilidade. O sal de cozinha tem uma outra solubilidade. Vai descer para o fundo do recipiente aquele composto que for menos solúvel. Na verdade, deixa eu só apagar aqui, entre o sal, mudar a cor, entre o sal e o açúcar, eu sei que a solubilidade do sal ela é menor. Então, consequentemente, é o sal que acaba descendo para o fundo do recipiente primeiro. Então, depois que cristalizou o primeiro sólido, aquele que é menos solúvel na água, o que acontece? Eu vou lá e faço uma filtração, simplesmente para segurar esse sólido que agora está numa outra fase. Então, pego um papelzinho de filtro, acoplo no filtro, no funil, jogo a minha mistura lá. Quem vai ficar paradinho no papel de filtro? O composto que cristalizou, no caso aqui o NaCl. Quem vai passar pelo papel de filtro, vamos cotejar aqui, quem vai passar pelo papel de filtro é o solvente que eu adicionei, que era a água, mais o açúcar que ainda continuou dissolvido nele. Aí, se eu quero recuperar o açúcar, é só eu esquentar de novo isso aqui até evaporar toda a água. Evaporou toda a água, o que acontece? Eu consigo chegar ao açúcar separado do NaCl que ficou retido lá no filtro. Então, pessoal, vimos aqui duas técnicas de separação de misturas heterogêneas de sólidos. A primeira, quando os dois sólidos são formados por um sólido que é solúvel no solvente e o outro não. Eu uso a técnica da dissolução fracionada, que é adicionar água, dissolve uma parte, a outra parte não se dissolve, eu filtro essa que não se dissolveu e depois evaporo a água e recupero aquela que se dissolveu. E vimos agora, por último, a técnica da cristalização fracionada. A cristalização fracionada é quando eu tenho dois sólidos que se misturam com o solvente, eu jogo o solvente e ao adicionar o solvente, eu dissolvo totalmente a minha mistura. Depois eu começo a aquecer essa minha mistura, começo a evaporar a água, o solvente começa a diminuir a sua quantidade até chegar uma hora que ele não é mais capaz de dissolver os dois sólidos. Um deles vai para o fundo do recipiente, um deles cristaliza, por isso que se chama cristalização fracionada. Lembrando que cristaliza sempre aquele que é menos solúvel no solvente. Então, uma técnica baseada na diferença de solubilidade dos sólidos.
Às vezes as cristalizações fracionadas aparecem também no meio das aulas de misturas homogêneas. Por quê? Quando você tem a água, um sal, por exemplo, e o açúcar já formando a sua mistura homogênea, é só você esquentar essa água, evaporar um pouquinho dela que o sal já vai para o fundo do recipiente, cristaliza. Então, quando já tem o solvente formando uma mistura homogênea, a gente pode fazer uma cristalização. Agora, quando a mistura é heterogênea de sólidos, eu vou lá e jogo água, aí eu torno ela uma mistura homogênea, mas partiu de uma heterogênea, por isso que a gente está estudando aqui no meio de misturas heterogêneas. Vou mostrar agora uma técnica que é quando você adiciona um solvente numa mistura de sólidos, só que nenhum soluto se dissolve. E aí, se nenhum soluto se dissolve, como que eu vou resolver para separar essa minha mistura? Primeiro, quando eu jogo água numa mistura de dois sólidos e nenhum sólido se dissolve, o que pode acontecer? Se nenhum se dissolve, pode acontecer dos dois flutuarem a hora que eu jogo o solvente. Afinal, eles podem ser menos densos que o solvente. Quando eu jogo o solvente, pode acontecer dos dois sólidos ficarem lá no fundo, é muito comum, porque normalmente os sólidos são mais densos que o solvente. Porém, pode acontecer de, ao jogar o solvente, um sólido subir e o outro sólido ficar no fundo. Se isso acontecer, é a técnica que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos lá! A terceira técnica, então, que eu quero mostrar para vocês de separação de misturas heterogêneas de sólidos é a sedimentação fracionada. Alguns livros trazem como sinônimo sedimentação fracionada de flotação, então pode aparecer como exemplo de flotação. E embora a gente já tenha visto que a flotação normalmente ela é realizada quando você borbulha um gás, uma mistura, e essas bolhas aderem às partículas que estão em suspensão e carregam as partículas para cima. A sedimentação fracionada ela acontece quando você tem o seguinte processo. Imagina uma mistura de serragem que nada mais é do que pó de madeira, com areia. Vamos pensar o que acontece se eu jogo um solvente como a água. Quando eu adiciono um solvente como a água, primeira coisa, serragem não mistura, madeira não mistura com a água, areia também não mistura. Se nenhuma mistura com a água, o que pode acontecer? Uma subir e outra descer, caso a água tem a densidade intermediária aos dois sólidos, e é o que acontece, por exemplo, na serragem e na areia. A serragem ela é pouco densa, então quando você adiciona água, o que acontece? A serragem ela começa a subir, ela flutua na água, pois a serragem é menos densa do que a água. Só que a areia, a gente sabe, é mais densa, tanto é que a areia sempre fica lá no fundinho do recipiente, quando tem água, não é? E olha aí, eu consegui elevar um dos sólidos, no caso aqui a serragem, enquanto o outro sólido ficou no fundo do recipiente. Aí eu recolho, eu consigo capturar essa parte que subiu, eu posso pegar, por exemplo, uma peneirinha e retirar esse sólido que está em cima e depois filtrar a areia. Enfim, como eu vou retirar o sólido que subiu e o sólido que ficou no fundo é uma outra parte. Mas a sedimentação fracionada ela é realizada quando os dois sólidos não se dissolvem no solvente, porém, o solvente deve apresentar densidade intermediária. A densidade do solvente tem que ser intermediária em relação aos dois sólidos para o solvente ficar no meio e separar o sólido que está embaixo e o sólido que flutuou. A gente tem aí a técnica da sedimentação fracionada. Então vejam, quando temos mistura de sólidos, que os dois sólidos não se dissolvem no solvente, se a gente tiver sorte de escolher um solvente que tem densidade intermediária aos dois sólidos, um sólido flutua, o outro afunda. A gente faz uma sedimentação fracionada, retira o sólido que subiu e depois filtra o sólido que ficou no fundo do recipiente. Aí você me pergunta, mas e se eu coloco um solvente que não tem densidade intermediária? Os dois sobem
Ou os dois ficam no fundo? Os dois sólidos subiram, os dois sólidos ficaram no fundo, eles continuam misturados. E aí? Isso é assunto da nossa próxima aula. Então, se você gostou dessa aula, se te ajudou, se inscreve aqui no canal, curta o meu vídeo, compartilhe com seus amigos e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!